Muito antes de Roma, muito antes da Grécia, quando as primeiras cidades ainda lutavam para sobreviver às margens dos grandes rios da Mesopotâmia, surgiu um homem que transformaria o conceito de poder e justiça para sempre. Seu nome era Hammurabi. Rei da Babilônia por volta de 1792 a.C., Hammurabi não foi apenas um conquistador ou administrador. Ele foi o primeiro a codificar, com clareza e autoridade, um conjunto de leis que regeria uma sociedade inteira. Em um mundo onde o poder era arbitrário, ele tentou criar ordem. Em uma época de violência e instabilidade, ele impôs regras. Seu legado atravessaria milênios, influenciando civilizações futuras, inclusive as nossas. Este é o relato de um rei que não apenas dominou terras, mas moldou consciências. Um líder que compreendeu o valor da palavra escrita. E que, ao esculpir seu código em pedra, esculpiu também seu nome na história da humanidade. Antes de Hammurabi, a Babilônia era apenas uma entre muitas cidades-estados da Mesopotâmia. Pequena, relativamente discreta, vivia à sombra de potências maiores como Larsa, Eshnuna, Assur e Elam. A região era fragmentada, marcada por alianças frágeis, disputas constantes por terra, água e poder. Foi nesse cenário instável que Hammurabi herdou o trono de seu pai, Sin-Muballit, por volta de 1792 a.C. No início de seu reinado, a Babilônia não se destacava nem pela força militar, nem pela influência cultural. Mas Hammurabi não pretendia ser apenas mais um rei local. Ele era paciente, estrategista e visionário. Durante os primeiros anos, consolidou o poder internamente. Reformou canais, fortaleceu os muros da cidade, organizou o exército e administrou recursos com eficiência. Enquanto outros reis guerreavam entre si e enfraqueciam seus domínios, Hammurabi observava e se preparava. Sua ascensão não se deu por um golpe súbito, mas por uma sequência de movimentos precisos. Primeiro, aliou-se a algumas cidades contra inimigos em comum. Depois, voltou-se contra os próprios aliados, ampliando seu controle. Um a um, seus rivais caíram. Larsa, Eshnuna, Mari, todos foram incorporados ao seu domínio. Em poucas décadas, Hammurabi transformou a Babilônia de uma cidade periférica em um verdadeiro império. Pela primeira vez em séculos, grande parte da Mesopotâmia estava unificada sob um único governo. E esse governo não seria regido apenas pela força, mas por um código. Com o império consolidado, Hammurabi deu início àquilo que se tornaria seu legado mais duradouro: a criação de um código de leis escrito, extenso e público. Não era apenas um conjunto de ordens reais, mas um corpo legal completo, detalhado e esculpido em pedra, para que todos pudessem ver, mesmo que poucos soubessem ler. O Código de Hammurabi contém cerca de 282 leis, gravadas em uma estela de diorito com mais de 2 metros de altura. No topo, o rei é retratado diante do deus Shamash, a divindade da justiça, que lhe entrega os símbolos do poder e da lei. Isso não era apenas simbólico. Era uma afirmação clara. As leis não vinham do rei por capricho, mas dos deuses, por justiça. As leis tratavam de todos os aspectos da vida cotidiana: comércio, propriedade, família,
casamento, herança, escravidão, crimes e punições. Havia normas específicas para juízes, médicos, agricultores e comerciantes. O código determinava indenizações por perdas, multas por negligência e castigos severos para fraudes, violência ou traição. Mas o que tornava o código revolucionário não era sua rigidez, e sim seu princípio básico, que todos, do camponês ao nobre, estavam sujeitos à lei. As punições variavam conforme a classe social, é verdade, mas o simples fato de haver um padrão estabelecido já era uma ruptura com a arbitrariedade comum aos reinos da época. Leis como olho por olho, dente por dente, ficaram famosas por sua dureza, mas dentro do contexto significavam equilíbrio, uma tentativa de evitar vinganças desproporcionais e criar uma forma de justiça retributiva, ainda que severa. Hammurabi entendeu que manter um império exigia mais do que exércitos. Exigia ordem. E a ordem só se sustentava com regras claras, aplicadas com autoridade. Seu código foi não apenas uma ferramenta de controle, foi uma afirmação de civilização. Hammurabi não foi apenas um legislador. Foi também um administrador habilidoso, que compreendia que a durabilidade de um império dependia da solidez de suas instituições. E por isso, ao lado da guerra e da lei, ele investiu pesadamente na organização da vida cotidiana. Uma das prioridades do rei foi a engenharia hidráulica. A Mesopotâmia dependia intensamente dos rios Tigre e Eufrates. Seus ciclos de cheia e estiagem podiam trazer fertilidade ou destruição. Hammurabi supervisionou a construção e a manutenção de canais, barragens e reservatórios, não só para garantir a agricultura, mas também para controlar inundações e garantir o abastecimento urbano. Ele reorganizou o sistema de cobrança de impostos, baseando-o em produção agrícola e em registros regulares. O Estado passou a contar com escribas treinados, responsáveis por coletar dados, emitir documentos e manter registros administrativos. Essa estrutura tornava o império mais eficiente e mais previsível. Além disso, Hammurabi estabeleceu uma rede de governadores locais leais ao trono, garantindo que as ordens reais fossem cumpridas até as fronteiras mais distantes. Cada província mantinha parte de sua identidade cultural, mas respondia diretamente ao centro de poder em Babilônia. A justiça também foi descentralizada. Juízes locais aplicavam o código do rei, com a obrigação de seguir suas normas. Caso um juiz cometesse erro grave, a pena era severa. Podia perder o cargo, pagar multas ou sofrer punições físicas. A justiça sob Hammurabi não era apenas um conceito, era um dever funcional. Com isso, o império se tornou mais que um conjunto de cidades conquistadas. Tornou-se uma estrutura articulada, unificada por regras, infraestrutura e uma lógica administrativa duradoura. Hammurabi entendia que o poder precisava ser visível, incontestável e, sobretudo, sagrado. E para isso, usou a religião não apenas como fé pessoal, mas como uma ferramenta poderosa de legitimidade política. Na Babilônia, os deuses ocupavam o centro da vida pública. Cada cidade tinha sua divindade patrona. Hammurabi, ao unificar o território, promoveu o deus Marduk, protetor de Babilônia, ao status de divindade suprema. Ao fazer isso, reconfigurou a hierarquia religiosa da Mesopotâmia
e transformou sua cidade em centro espiritual, não apenas político. Em seus escritos, o rei se apresentava como escolhido de Marduk. Suas vitórias, suas leis, sua justiça, tudo era atribuído à vontade divina. O Código de Hammurabi começava com um prólogo, onde o rei afirmava ter sido nomeado por Marduk para fazer brilhar a justiça na terra, destruir o mal e o perverso, e impedir que o forte oprima o fraco. Essa retórica não era vazia. Era estratégia. Em um tempo sem imprensa, sem jornais, sem meios de comunicação em massa, os templos e os escribas eram os principais canais de difusão de ideias. Ao se alinhar com o clero e apresentar-se como agente dos deuses, Hammurabi amarrava religião, política e moral em uma única entidade, ele mesmo. As estelas de pedra com seu código eram colocadas em locais públicos, próximas a templos e centros administrativos. O povo via, nas palavras esculpidas, não apenas leis humanas, mas a vontade divina transformada em regra social. Assim, Hammurabi não apenas reinava, ele se colocava como defensor da ordem cósmica. E, ao fazer isso, transformava cada gesto de governo em um ato sagrado. Hammurabi governou por mais de 40 anos. Ao final de sua vida, havia transformado a Babilônia em uma potência política, jurídica e espiritual. Seu império se estendia do Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia, uma unidade territorial rara para a época. Mas a grandiosidade de seu reinado contrastaria com a fragilidade do que viria depois. Após sua morte, por volta de 1750 a.C., seu filho Samsu-iluna herdou o trono. Contudo, a tarefa de manter coeso um império tão vasto e complexo, sem o mesmo carisma, autoridade e visão política do pai, revelou-se difícil. As cidades conquistadas começaram a se rebelar. Povos vizinhos exploraram as fraquezas internas. E em poucas décadas, grande parte dos territórios que Hammurabi havia unificado se perdeu. A hegemonia babilônica, embora ainda presente por algum tempo, não manteve o mesmo brilho e estabilidade do período de seu fundador. Mesmo assim, o nome de Hammurabi sobreviveu ao colapso político. Suas leis foram copiadas, adaptadas, reinterpretadas por outros reinos mesopotâmicos. Sua figura tornou-se sinônimo de realeza justa e poderosa. E a cidade de Babilônia, mesmo abalada, continuaria a crescer e a desempenhar papéis importantes por muitos séculos. O império caiu, mas o símbolo permaneceu. Milhares de anos se passaram desde que Hammurabi reinou sobre a Babilônia. Suas cidades estão em ruínas. Suas estátuas se perderam no tempo. Mas seu nome permanece. Não como o de um simples rei, mas como um marco na história da civilização. O Código de Hammurabi é o mais antigo corpo legal conhecido em estado quase completo. Preservado em pedra, ele serviu de base para sistemas jurídicos posteriores, influenciando leis assírias, hititas, hebraicas e até romanas. Seu princípio de proporcionalidade, mesmo com suas limitações sociais, estabeleceu um modelo de justiça que superava a vingança pessoal e o arbítrio do governante. Mais do que leis, Hammurabi deixou um exemplo de como o poder pode ser sustentado pela ordem, não apenas pela força. Seu uso da escrita, da religião e da administração sistemática antecipa mecanismos de governo ainda hoje utilizados. Centralização, padronização, legalidade. Seu nome aparece nos livros de história, nas universidades, nas salas de aula
e nos debates jurídicos modernos. E mais do que isso, aparece como símbolo da origem da justiça organizada. Um lembrete de que, mesmo em tempos antigos, havia quem buscasse estabelecer regras, proteger o mais fraco e dar forma ao convívio humano. Hammurabi não foi apenas rei da Babilônia, foi arquiteto de uma ideia que atravessou milênios, a de que a lei é o alicerce de qualquer civilização que queira durar.